Fala, Render People! Estamos aqui hoje para fazer, sabe o quê? O quê? Eu vou ensinar você a fazer 10 materiais do zero no Corona. Sabe por quê? Porque esses materiais eu considero que são os mais básicos, os que você precisa dominar para trabalhar com ArcViz. Você tem que saber eles de cor, eles são muito fáceis de fazer e eu vou mostrar aqui o passo a passo como criar eles, tá? Eu vou mostrar o porquê que eu tô fazendo e como você pode fazer aí no seu computador e criar esses seus 10 materiais básicos de Corona Render, tá bom? Então vamos lá, começando. É isso aí, gente. E qual é a nossa lista de materiais hoje? Eu vou falar aqui, ó, os materiais que a gente vai fazer, tá? O primeiro deles é um vidro transparente. Muita gente me pergunta sobre materiais no Corona, porque eu falo bastante sobre a importância de a gente utilizar mapas para criar materiais, né? Mapas PBR que a gente chama. E daí eu indico vários sites de materiais, onde você pode fazer o download de mapas e realmente poder criar materiais super, hiper realistas, né? Acontece que a gente tem também uma gama de materiais que não precisam de mapas para serem feitos e eles são os mais básicos de todos. E geralmente o que acontece é que quase ninguém fala desses materiais por serem tão básicos, subentende-se que as pessoas ou os artistas já sabem sobre eles. Mas ainda assim, tem muita gente que está começando agora, está começando do zero, quer entrar nesse mundo de 3D, ou às vezes já entrou assistindo alguns vídeos até aqui do canal e começou a fazer algumas coisas, mas tem dificuldade no básico do básico, que é criar os materiais mais simples. E perguntas como essa chegam todos os dias no meu direct no Instagram, nos comentários dos vídeos aqui, e esse foi um dos comentários que tinha aqui. Por isso até te peço para se inscrever aqui no canal e também comentar suas dúvidas, tá? Se você se inscreve ali agora, ó, você já está inscrito, você vai receber cada vez que eu postar um vídeo como esse, com um tutorial relevante sobre renderização e arquitetura, você fica sabendo, tá? Então se inscrevendo aqui e comentando para eu saber que tipo de vídeos ou dificuldades você tem, eu posso criar, tá? Então vamos voltar aqui à nossa lista. Isso aqui foram tudo coisas que me pediram para fazer, tá? Então eu vou te dizer esses 10 materiais que eu considerei para fazer no vídeo de hoje. O primeiro deles é, como eu disse, é um vidro transparente realista, tá? A outra coisa é um vidro de janela. Tá, mas vidro de janela não é um vidro transparente? É, mas tem algumas diferenças que eu quero mostrar para vocês hoje nos vídeos, tá? Um vidro com cor. Tem uma outra coisa que as pessoas costumam, quando elas não dominam as propriedades do material no Corona, elas acabam colocando cor lá no diffuse, vão lá, cor do vidro. Será que isso tá certo? Eu vou te mostrar como fazer cor no vidro do jeito certo, tá? Outra coisa que me pedem, cromado. Então eu vou mostrar como fazer um material metálico cromado, um metálico de bronze, que tem tantos objetos de decoração precisam. Olha só, até essa caneta aqui, ó, a gente tem, se bem que isso aqui não é bronze não, isso aqui é dourado. Por isso vai ter também, ó, cromado, bronze e dourado. São 3 materiais que a gente utiliza bastante e eu vou mostrar a você como fazer. É o espelho. Como é que faz um espelho? Pã, parece tão fácil. Então eu vou mostrar para você como é que você vai fazer rapidamente com 2 cliques um espelho, tá? Outra coisa, vários tipos de plástico. Então eu vou mostrar como fazer um plástico com brilho e um plástico com gloss, quando ele é mais opaco. Sabe aquele plástico, por exemplo, de um cabo de alguma coisa, o cabo do mouse. Esse meu cabo aqui, na verdade, ele é revestido com tecido, então não dá pra colocar. Mas esse plástico do mouse mesmo, tá vendo? Ele é meio... ele tem um gloss, né? Ele tem uma... ele não é brilhante como por exemplo, a tela do iPhone, que é brilhante, que pode ser considerado quase como um plástico, mas é de vidro. Ah, eu tenho mais coisas aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente tem 2 tipos de material aqui, ó. A gente tem um material que tem mais brilho e aqui o mouse ele é mais opaco, vamos dizer assim. Então a gente vai ter plástico mais opaco e um plástico com brilho, tá?
Eu vou também mostrar a fazer porcelanato, gente. Um monte me pede, meu Deus, como é que eu faço um porcelanato 80 por 80, 60 por 60, para ter certinho ali o rejunte? E como é que eu faço para esse porcelanato? Sem ter mapa, eu não tenho mapa nenhum, eu quero utilizar só uma cor, como é que eu faço? Então eu vou mostrar para você como você vai fazer esse porcelanato também. Outra coisa que me pedem é pastilha. Sabe o revestimento de cerâmico, de pastilhamento de fachada ou de piscina mesmo? Então eu vou mostrar como fazer pastilha 5x5, por exemplo, pastilhas pequenininhas e como fazer essas variações, né? Porque a pastilha geralmente ela não é uma cor só, né? Como o porcelanato, por exemplo. A pastilha ela tem algumas variações, vou mostrar como vocês vão poder fazer isso também. É isso, gente. Temos aqui 10 materiais que a gente vai fazer. Vou botar na tela para você, vou abrir aqui meu 3D Studio Max e vou começar falando das propriedades. Eu acho que a primeira coisa de todas é você entender bem rapidamente as propriedades do material e daí eu vou explicando um por um conforme a gente vai passando a nossa lista, tá, gente? Então, material número 1 vai ser um vidro transparente e para isso eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu tô com o 3D Studio Max, eu só fiz um plane aqui de piso, tá? E criei uma esfera, porque daí a gente consegue texturizar as coisas aqui e ir criando para dar uma visualizada também no interativo do Corona. Vamos lá. Outra coisa que acontece é que que é bom você saber, existem duas maneiras, né, de você visualizar o editor de materiais, tá? Eu, particularmente, gosto de utilizar esse aqui, que é o modo compacto, tá? E tem também o modo Slate. Então, quando você abrir o seu editor de materiais, que o atalho no teclado é a tecla M, ó, M liga, desliga e M liga também. Então, M, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, talvez não vai aparecer essa tela, talvez vai aparecer essa tela aqui, ó, Slate. Vai aparecer isso aqui, tá? E de verdade, as duas maneiras fazem a mesmíssima coisa. Tudo a mesma coisa. Só que isso aqui é por nodes. E você consegue visualizar no modo geral tudo. E aqui do lado você consegue ver o modo compacto. Então, o modo compacto, de verdade, é o que tá aqui, ó. Isso aqui, ó, é o modo compacto. E daí a gente tem a opção de utilizar os nodes para a gente adicionar aqui, que cada vez que eu adiciono um node no bump aqui, por exemplo, ele já vem automaticamente um node aqui no bump, tá? Mas eu vou explicar do modo que eu trabalho. Eu não tenho como explicar para vocês no modo Slate. Eu sei utilizar, mas eu não uso. E eu gosto de ser honesto e sincero com todo mundo que está aqui me assistindo. E eu gosto de mostrar as coisas do jeito que eu faço, né? E se você gosta de fazer de um jeito diferente, tá tudo certo. Mas o jeito que eu faço é no modo compacto, então eu vou ter que explicar no modo compacto. E se você gosta de fazer no modo Slate, basta traduzir para o modo Slate, tá? Mas vamos lá, vamos partir do princípio que você quer fazer igual a da maneira que eu faço. Então a única coisa que eu vou te pedir é porque o Slate Material, quando você tem o Corona não, 3D Studio Max, esse é o jeito padrão que vem, tá? Então você, para poder ficar igualzinho o meu, se você quiser, você vem aqui ó, em Modes e digita Compact. O M também funciona aqui, tá? M. Então vem aqui em Mode Compact. Beleza, fechou. Temos aqui então os materiais. Só que eles estão em Standard, Material Standard, e a gente quer colocar ele Corona, né? Então para colocar ele Corona eu venho aqui em Standard, e daí eu crio um material, venho na abinha Corona e coloco Corona Material. Pronto, agora ele é um material Corona. E para isso eu vou selecionar aqui tanto o meu plane quanto a minha esfera e apliquei esse material Corona, tá? Eu vou ligar o interativo só para você ver que eu coloquei uma luz simples, só para a gente poder ver. Tá tudo branco, né? E como é que eu faço, então, o nosso primeiro material, vidro transparente? Gente, o vidro, ele é um material que tem refração, né? E esse material, por default, que inclusive eu vou criar um outro aqui do lado, que daí eu vou chamar vidro transparente. Vou colocar aqui como Corona. Esse aqui eu vou chamar de base, que foi o que a gente fez, colocou na base toda ali, né? Esse aqui eu vou chamar de vidro transparente. Beleza. E o vidro transparente eu vou colocar nessa esfera. Apliquei.
Só que eu ainda não mexi em nenhuma configuração dos materiais aqui, né? Então vamos lá. Como eu disse, eu ia dar uma passadinha aqui por cima. O que acontece? Basic Options. A gente basicamente, no modo compacto aqui, ó, a gente tem opções básicas, opção de Volumetric e SSS, opções avançadas e mapas, tá? A gente vai muito, como esses materiais são básicos, tá? A gente vai chegar a utilizar basicamente o básico que a gente tem. Diffuse. O que é Diffuse, gente? Diffuse é a parte onde a gente muda como vai se difundir a cor, tá? Então, assim, vamos simplificar tudo. Isso aqui é praticamente a cor. Ou um mapa de... Por exemplo, você vai botar um mapa de uma madeira, você vai carregar aqui no Diffuse, porque você quer que a cor fique com aquele mapa, tá? Então, explicando bem assim, simploriamente, é isso. Reflection é a ver com reflexo. Refração tem a ver com a refração, de como a luz vai atravessar esse objeto, de como a gente vai enxergar ou não através dele, tá? E também tem a opacidade. Opacidade tem a ver com também ver através, mas opacidade é omitir, tá? Opacidade é, por exemplo, a gente tem uma cerca, um alambrado, e a gente usa um mapa de opacidade, onde naquele losango vai ser totalmente transparente, é como se não existisse, e onde tem a linhazinha preta do losango é onde fosse o arame, né? Então a gente vai enxergar ali. Então o mapa de opacidade é uma máscara para saber o que vamos ver e o que não vamos ver. É diferente da refração, tá? E o displacement tem a ver com uma alteração no relevo da malha. Então, assim, nem sempre a gente modela tudo com todos os detalhes na modelagem, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu uso bastante displacement numa estrada de paralelepípedo, por exemplo, ou de paver, né? Então, a gente não vai modelar cada tijolinho daquele saindo para fora da... Imagina, modelar todos os tijolinhos que vão na rua. Só que assim, ó, se só botar uma textura, às vezes não é o suficiente pra gente, poder ver que tem um tijolinho, um buraco entre os tijolinhos, pra gente ver realmente um tijolinho mais alto, um tijolinho mais baixo, né? Ou paver numa calçada. Então, para ficar mais realista, a gente usa um mapa de displacement, que ele modifica a malha através de um mapa. E daí eu vou explicar isso tudo num outro momento, mas é só para você entender que displacement tem a ver com essa parte, tá? E o que a gente vai ver hoje é basicamente isso, tá? A gente vai entrar um pouco aqui em Volumetrics também, mas daqui a pouquinho. E daí a gente tem o modo avançado, que é para outras coisas que agora a gente não precisa entrar. E mapas é basicamente os mapas que a gente vai utilizar para a construção dos objetos, tá? Dito isso, agora sim a gente pode ir para o material 1, que é vidro transparente. Para fazer esse vidro transparente, basta, gente, é muito simples, a gente vir aqui e colocar reflexo, porque um vidro tem reflexo. Então, por default, os materiais do Corona vêm com 0 no reflexo e na refração. Então a gente vai botar 1. Olha o que vai acontecer aqui nessa bolinha de visualização já. A gente já tem aqui uma prévia do que a gente fez. Tinha 0, a gente botou 1. E quando a gente botou 1, o que significa? Isso é importante falar também. Significa que ele vai usar na potência máxima, é entre 0 e 1 só isso aí, tá? Não dá pra botar 100, é 1 o limite. Ele vai usar na potência máxima o que estiver aqui na cor, nessa mesma linha. E esse programa entende que o que é branco é o máximo e o que é preto é nada. Então, como aqui tá branco, ele tá dizendo que tá 100% de tudo. Por exemplo, se eu baixar aqui assim, ó, pra cinza, ele vai usar 100% desse cinza. Então, assim, ó, basicamente é isso, tá? Por isso que a gente utiliza mapas para fazer materiais, porque a gente coloca um mapa aqui em tons de cinza que diz: onde tiver aqui essa curva branca vai ficar mais reflexo, onde tiver esse risco aqui preto não vai ter reflexo nenhum. Então esse mapa vai definir todas as coisas que vão aqui, tá? Mas agora definitivamente não tá falando sobre mapas, mas eu queria deixar isso explicado, tá? Mas agora a gente já tem reflexo e agora a gente precisa de refração, então eu vou vir aqui e colocar 1. Olha que simples, gente. Isso aqui é um material de vidro. Então para criar um material de vidro no Corona, você simplesmente abre um material, coloca um em reflexo e um em refração, tá? Porque todos os outros parâmetros, como IOR de refração
Já pode deixar. Se você quiser, você pode procurar uma lista de IOR dos materiais na internet, porque cada material tem um IOR, né? É o tanto de distorção que tem. Você já foi numa piscina ou num lago assim? Lembra aquelas aulas de ciências, de física que tinha na escola? Botava um cabo de vassoura na piscina e o cabo da vassoura faz assim até encostar na piscina. Quando a gente entra dentro d'água, o cabo parece que tá torto num outro ângulo. Isso porque existe refração, né? A luz, ela tem uma refração quando entra, passa por essa água. Então, a água tem uma refração, o vidro tem uma refração, vários plásticos têm vários tipos de refração diferente. Então, você pode utilizar. Gente, mas de verdade, é só se você quiser ser muito técnico sobre isso. Eu nunca mudei, tá? Eu sempre uso 1 em 1, tá bom demais. De 1,52, pode usar 1,6. Ele vai dar uma diferença na refração, tá? Mas se você usar 1,52 é o suficiente. Vamos lá. Beleza, dito isso, já tá no meu material aqui. Eu vou dar um renderzinho só pra você ver. Ó, aqui tá um vidro transparente, tá? Um vidro transparente, gente, na refração. Se você botar menos refração, ó, 0,5, aqui ele também vai dizer que ele vai colocar a metade de transparência, porque aqui já tá branco, né? Mas para fazer o vidro realista, basta fazer isso aqui, tá? Então a gente tem um vidro transparente, é muito, muito fácil, tá, gente? Agora tem uma outra parada que é o seguinte. Esse vidro você vai utilizar onde? Você vai utilizar em objetos de vidro, uma garrafa, materiais que você tá vendo e você quer ver essa refração. Tá vendo que tem uma distorção aqui das coisas? Justamente essa refração que faz. Acontece que uma dica que eu te dou é sobre o segundo material que eu tenho para falar, que é um vidro transparente para pôr na janela. Porque quando você tem um ambiente, você costuma colocar janela na modelagem de vidro e você texturiza esse vidro. Acontece que esse vidro, ele acaba recebendo luz e calculando essa refração. Tipo, não é automático que tu bota uma refração aqui e ele tá estudando. Tanto que se eu mudar aqui, ele vai mudar a refração. Vamos botar até isso aqui, ó. Eu quero que a refração aqui seja 1,8. Eu não mudei o render, desculpa. Eu vou colocar aqui, continuar no render. Olha só, isso aqui ficou maior, tá vendo, ó? Eu vou voltar aqui para ser 1,52. Ó, diminuiu. 1,2. Quase não tem. 2. Aumentou. Então, é uma coisa que precisa ser calculada, tá, gente? A luz atravessando esse vidro. A luz vem de um jeito e parte para outro. E como o Corona é um renderizador fisicamente correto, ele vai calcular todas essas luzes que estão entrando no teu ambiente para calcular se ele tá entrando de maneira certa. É tudo cálculo, é tempo a mais de render. Poxa, então se tu tens um objeto que tu precisa ver a refração, tá ótimo. Agora, se é uma janela plana que não importa a refração, eu te aconselho daí você a fazer um vidro transparente de janela, que é ticar isso aqui, ó. Thin. Olha só. Simula a espessura de um vidro plano. O que acontece? Quando a gente liga isso aqui, ó, vai mudar a bolinha lá, olha só. Olha só como ficou lisinho. Ela continua com reflexo, continua parecendo um vidro, mas não tem refração. E onde que eu costumo utilizar esse material? Como eu disse, nas janelas. Por quê? Porque você tem lá um ambiente todo, entrando HDRI, ou botando uma sun, ou que seja uma luz retangular que você tem na janela, um porta, não importa. O que importa é que quando você utilizar esse vidro, a luz simplesmente vai fingir que não existe aquele plane na janela. Então vai deixar o seu render muito mais rápido, tá? Então, se você quer economizar tempo no seu render de imagem interna, verifique se as suas janelas, o material que está nele, está com esse thin ticado, tá bom? Então vamos lá, gente. Esse foi o segundo material aqui de vidro de janela, tá? E agora eu quero o seguinte, eu vou tirar isso aqui. Uma outra dica que eu dou, tá? Às vezes você tem alguns objetos de vidro, por exemplo, a gente tem que fazer uma adega e tem, sei lá, centenas de garrafas de vinho numa estante. Cara, e daí tem LED, fita de LED, tem um retângulo, uma Corona Retângulo Light nas prateleiras dessa adega. E daí, meu Deus, aquilo demora 50 anos. Tu já fez um negócio desse? Comenta aqui, eu quero saber se tu já fez essas adegas com coisa e o quanto que demora pra renderizar isso. Tu já fez isso?
Se você pegar o material das garrafas todas e ativar isso aqui, ele não vai calcular aquela luz nas garrafas, o que vai fazer o teu render ficar muito mais rápido, com muito menos ruído, tá? Então se você tem coisas que você estão distantes e você não quer e não precisa ver a refração daquelas garrafas, você pode ativar isso aqui e vai ficar bem mais rápido o seu render, tá? Outra coisa, então, vamos lá. Vou ativar aqui o render e eu quero colocar cor. Pô, beleza, eu quero que esse vidro tenha uma cor. O que geralmente a gente pensa? Porra, vou botar cor, eu vou vir aqui no Diffuse e vou botar uma cor, né? Eu quero um verdinho aqui, eu quero um vidro verde. Verdinho, assim, sei lá. Pô, eu botei verde na cor do vidro e não ficou verde. Não tem nada verde aqui. Como é que eu faço? Então eu te diria o seguinte. Não é aqui realmente que se coloca. Porque o vidro, ele tem uma propriedade que você vai vir aqui, tá nesse Volumetric, é nesse Absorption Color aqui. Então aqui sim, você procura aqui uma cor parecida com o verde que você quer, tá? Vou até colocar um pouco mais de intensidade. Um verdinho como esse, vamos fingir. E daí aqui na distância você vai aumentando, ó. Quanto menor esse... O 0 é porque eles não está afetando. Mas se você botar 0,1, vai ficar isso aqui, ó, com uma distância... Você só consegue ver através de 0,1 e depois já fica completamente sem refração, tá? Então, olha só, é um vidro verde escurão. Mas se você botar aqui, ó, 20, olha que bonito que já tá ficando. 50. Então... Você pode colocar um verde aqui e decidir a intensidade desse verde aqui. Só que toma cuidado que às vezes você tá olhando só nessa bolinha aqui, ó, e a bolinha vai ficar como se fosse 0,1 aqui mais ou menos, tá? Se você for comparar, olha só, tá? Então você é obrigado a fazer um teste de render para ver se essa distância tá funcionando, 20, 50, 10. Às vezes você bota numa fachada um vidro e precisa ter uma cor, né? No vidro da sacada ou no vidro do carro, enfim. Então é dessa maneira que você escolhe a cor do vidro, tá? E se você for ver, é legal que tá afetando de verdade, tanto que a sombra do vidro também tá verde aqui, ó, tá? Então vamos lá. Esse foi o terceiro material aqui, ó. Como é simples você colocar uma cor de maneira realista. Esse é o jeito certo de você colocar uma cor no seu vidro, tá? No Corona e não aqui no Diffuse. Então vamos lá, a gente já viu 3 tipos de vidro, né, gente? 3 tipos de vidro. Eu vou dar um stop aqui. Bom, vamos lá, gente. Continuando, então, o nosso outro material, eu vou criar aqui do lado, vou chamar de espelho. Eu vou primeiro te mostrar como faz um espelho e depois eu vou te mostrar como fazer um cromado, tá? Espelho, gente. De novo, eu vou vir aqui, criar um material. Beleza. Eu vou até botar esse cara aqui de novo aqui, ó. Pam, branquinho. De verdade, eu vou adicionar o material espelho nele, tá? Vamos voltar aqui. Beleza. Espelho não tem nada ainda. Como é que a gente faz um espelho, gente? Um espelho, ele é muito parecido com o vidro, só que tem uma coisa. O espelho, ele tem mais uma característica de metal do que de vidro, tá? Eu sei que o espelho é de vidro, mas você já viu como é que funciona um espelho? Sabe como é que é um espelho? O espelho nada mais é do que um vidro, só que na parte de trás do vidro existe um material espelhado. Então, tipo, é um vidro, só que atrás tem um material espelhado. E é esse material espelhado que ele é quase que um metal. Ele é um metal, tipo uma tinta, uma pintura, sei lá como é que eles fazem isso. Mas já viu um espelho bem velho onde tá descascando atrás, assim? Parece umas lascas de papel alumínio, parece uma coisa assim. Não sei se já aconteceu com você. Você já viu isso? Já foi numa vidraçaria? Eu, quando era pequeno, eu tinha uma vidraçaria lá perto de casa e eu adorava ir lá. Eles tinham sempre um lixo assim lá fora e tinha uns cacos de espelho. Eu adorava pegar aqueles cacos de espelho pra montar umas paradas. E daí por isso que eu fiquei observando e sei bem como é que é um espelho. Ficar brincando com aqueles espelhos, descascando eles, enfim. Vamos lá, gente. E qual é a característica que precisa ser utilizada em materiais metálicos? E nesse caso, o espelho ele vai se encaixar nisso também, tá?
ele não pode ter cor. Sabia disso? Todos os materiais metálicos, eles não têm cor, né? Para funcionar aqui dentro do fisicamente correto. Então como é que eu faço? Eu posso dizer que eu quero o level de 1 na cor preta, que é igual a não ter cor, tanto que a nossa bolinha fica assim, ó, bum, só um buraco negro. Como eu posso deixar a cor que for, a cor padrão que tem aqui, não importa, e dizer que eu quero level 0, porque daí eu tenho um level 0 disso aqui. Então é mais fácil colocar 0 aqui, ou você pode botar preto lá, tá? Explicando como você pode fazer. E aí, se eu renderizar isso, o que vai acontecer? Ficou nada, a gente não consegue nem ver nada, porque é totalmente preto, né? Então como é que é um cromado, gente? Um cromado é reflexo em 1, potência máxima. Daí o que vai acontecer? Pô, potência máxima, isso aí não parece um espelho, isso aí parece uma jabuticaba, né? Daí eu vou te dizer o seguinte, é por causa do IOR do reflexo. O IOR do reflexo está 1,52. E para materiais metálicos cromados, ou espelhados, que é o caso, eu tenho que botar 999. Olha só que lindo que ficou. Isso é um espelho. Então, o quarto material aí, esse espelho, ele é 0 no diffuse, reflexo em 1, com branco aqui, e 999 no Fresnel IOR, no IOR aqui do reflexo, tá? Beleza. Esse realmente é um espelho. A bolinha fica assim, ó. Tá? Legal. Então agora você já sabe fazer um espelho. Como é que você faz um cromado? Eu vou até copiar aqui pro lado. Cromado. Vou aplicar na bolinha. Cromado. Como é que você faz um cromado? Um cromado... E daí eu vou falar cromado aqui para ficar mais fácil de entender, mas na verdade são todos esses tipos de metais. Ele pode ser até um alumínio para um cromado, sei lá, como dessa garrafa aqui, ó. Um cromado bonito. Pode ser um cromado que tem aqui na ponta dessa caneta, né? É um metal espelhado, quase como o espelho que a gente fez, só que tem uma diferença. Ele tem um efeito gloss. A gente chama de glossiness, tá aqui, ó. O glossiness desse reflexo para ser espelho tá em 1. E se a gente for diminuindo ele, você vai vendo que ele vai ficando meio borrado. Então se eu botar 0,9, olha só. 0,8. Olha o que tá acontecendo. 0,7. Então o que vai mudar a característica do seu material, se é tipo um alumínio, que daí você pode usar 0,6, ó, um alumínio. Se você pegar um pedestal, é que eu não consigo te mostrar porque tá segurando a minha câmera aqui, mas o pedestal da câmera, que é alumínio, é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Então assim, ó, glossiness 0,6. E se eu quiser um cromado, eu usaria 0,9, mais ou menos, 0,85. É um cromado, é um metal cromado. Olha só como é que ficou a bolinha aqui, ó. Ficou assim, ó. Aqui, tá vendo essa dispersão que acontece aqui da luz, ó? Que se a gente deixar em 1, fica bem nítido, ó. 1 e 0,8. Ele vai dar essa borrada aqui na luz, ó. A luz vai pegar e vai se dissipar ali, tá? Então é isso que acontece no glossiness aqui, ó, 0,9 de cromado, tá? Tem mais uma outra coisa que você pode fazer nesse cromado, que é essa característica anisotrope. Aqui, ó, o amount é o quanto... Você sabe que o metal, às vezes, ou quase sempre, a luz rebate e ela não dissipa de forma redonda, ela dissipa de um jeito esticado. E é aqui, ó, se eu botar 0,5, olha só o que vai acontecer com a luz. Tá vendo, ó, como ficou esticado? Se eu botar 0,8, olha, estica mais ainda, 0,5. E um glossiness aqui de 0,8. Olha só, que metal bonito que a gente tá fazendo aqui, tá, gente? Então é assim, ó, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, rotacionada nisso aqui, ó, pra ver melhor. Tá vendo? Tá aqui, ó, um metal bem realista. E daí basta você mudar, então, esse anisotrope. E outra coisa que você pode fazer é mudar a rotação. Eu quero a 45 graus, não quero que fique, ó. Então ele vai rotacionar esse efeito. Eu quero 90. Então ele vai fazer assim, porque por default vem 0, tá? Então é essa maneira que você faz aí um metal cromado,
realista. Então, beleza, a gente já viu o vidro transparente, o vidro da janela, um vidro com couro, um espelho, um cromado. E agora, se eu quiser fazer um dourado, por exemplo, um bronze, tá? Como é que faz? Daí eu vou dizer o seguinte, ó. As características são a mesma do cromado. Vou colocar aqui do lado. Vou escrever bronze. Vou aplicar. É a mesma. A única coisa que muda é a cor, né? Porque é um metal, só que ele tem uma cor meio dourada, uma cor de bronze, uma cor de qualquer cor. Tá, mas daí tu vai dizer o seguinte, cara, mas peraí. Tu falou que metal não tem cor, porque a gente botou no diffuse cor. Então eu vou voltar aqui pra 1 e vou botar aqui meio amareladinho, pra ficar uma cor de bronze. Beleza? Foi meio marrom demais, né? Beleza, vamos dizer que é isso aqui, ó. Vou até copiar essa cor aqui, ó. Pô, eu mudei e não aconteceu nada. Até deu um brilhinho aqui atrás, ó. E se eu for olhar aqui, tem um pouco dessa cor aqui, tá vendo? Mas de verdade, não mudou nada. Justamente porque o metal não é aqui que você muda. Como eu disse lá no começo, a cor do metal é 0. Não tem nada aqui. E aonde que você coloca a cor do metal, então? No reflexo, gente. Lembra que eu copiei aquela cor? Eu vou vir aqui e vou dar um paste. Olha só. Então sempre que você for fazer o metal, você coloca a cor, deixa zeradinha lá, e daí você coloca no reflexo, tá? Então você tem aí uma cor, e daí você quer mudar. Isso aqui, por exemplo, eu quero um bronze, então ele vai mais um pouco pro vermelho, mais pro escuro. Então dá, beleza, temos um bronze, vamos dizer. E se eu quiser um dourado, é só trazer mais pro amarelo, né? Então, tipo, quanto mais amarelo, mais dourado, vamos dizer assim, ó. Olha aqui, ó. E daí tem, claro... Poxa, mas ainda tá bonito. Aqui o preview mesmo tá lindo. Tá uma coisa bonita. Mas também esse amarelo tá meio estranho. Ainda mais se uma pessoa tá meio esverdeada. Então, você quer saber a cor exata que você quer colocar aqui. Daí por isso que existem os mapas. Como eu disse, né? Se você tiver um mapa PBR pra colocar, você coloca. Mas uma coisa que eu posso fazer. Eu digitei no Google dourado, tá? E apareceu várias imagens de dourado. Uma delas foi essa. Apareceu isso aqui pra mim, tá? E daí eu quero dizer pra você que se você tiver uma cor de metal que você queira, você pode colocar ali também. Basta vir aqui na cor e substituir. Quando eu coloco um mapa aqui dentro, tá? Ele ignora o que tá aqui e usa o que tá dentro da caixinha. Então eu vou vir aqui. Vou dar um stop aqui só pra não dar pau. E vou carregar um bitmap. Como é que eu faço isso? Venho aqui em General, Bitmap, tá? Carreguei um bitmap. E vou pegar o coisa que eu baixei. Eu carreguei ele já. Então o que eu fiz? Eu coloquei um mapa. No reflexo ele lê a cor do mapa. A cor vai ser aquele cara lá que eu puxei. Se vier aqui, ó. Tá aqui, ó. É esse cara aqui, tá? Vamos dar um preview pra gente ver no render. Olha só. Ele pegou exatamente e fez um metal daquele cara ali. Tá? Então você pode utilizar ele também pra tentar conseguir fazer a cor ali do que você quer fazer, tá? De repente tá com muito glossiness, vamos botar aqui, ó, 0,9. E daí você não quer um anisotrope tão grande, vamos botar 0,2 só para dar um efeitinho. Olha que bonito. Então você tem aqui um dourado de acordo com aquilo que você pegou lá na internet. Então você pode pegar a cor do metal que você quiser e jogar aqui como mapa também, tá? Então, beleza. Então a gente viu o cromado, viu o bronze e o dourado e o espelho, né? E agora, a coisa mais fácil que tem é a gente pegar aqui agora, criar um outro material e dizer que vai ser um plástico, por exemplo. Um plástico colorido. A gente tem dois tipos de plástico, tá? A gente tem um plástico, como eu disse, um plástico bem brilhante e um plástico mais fosco. Para fazer esse material, eu vou selecionar esse aqui e vou colocar esse material que estava aqui. Vou ativar de novo aqui o preview. E o que vai acontecer, gente? Nesse plástico, o plástico tá tudo certo. A única coisa que ele tem é reflexo. Vou botar um reflexo de 1 para ter um plástico brilhante. Tadá! Um plástico brilhante. Já tá ali. Então foi só de verdade ligar o reflexo dele, a gente automaticamente já teve um plástico brilhante. E daí o que eu disse é que tem plásticos mais opacos e plásticos mais brilhantes. E daí de novo, para mudar de mais opaco para mais brilhante, é só você vir aqui no glossiness e ir diminuindo. 0,9, 0,8, olha ali, ó. Vai ficando um plástico mais opaco, ó, 0,6. Então
você vai conseguindo o resultado do plástico mais opaco, diminuindo o glossiness, ou aumentando, ele vai ficando mais brilhante, tá? Então, é isso que você pode fazer. E se por acaso você disser o seguinte, poxa, mas não tá brilhante o suficiente, o plástico que eu tenho é muito brilhante. Daí você pode, e aqui já tá no máximo, tá em 1 na reflexo e tá em 1 já aqui na cor, em 255, que é a cor mais branca que existe, dentro daqui do que a gente pode utilizar. Então como é que eu posso deixar ele mais brilhante? Lembra que no cromado a gente botou 999? E o normal era 1,52, que vem pro padrão? Não impede você dar um gás aqui, ó, 2, 3, 4. Ele tá aumentando, tá vendo? Só cuida que cada material tem o seu próprio IOR, então você tem que saber qual material você vai usar. Mas um jeito aí é aumentar de 1,52, que é o padrão, para pelo menos 2. Pronto, já ficou mais reflexo, tá? Então você pode dar esse gásinho ali. Mas então a gente viu agora como fazer esses dois tipos de plástico. E para mudar a cor do plástico, daí é bem molezinha, né? Só vir aqui, eu quero um plástico azul. Azul, beleza, tens um plástico azul. Tá aqui, ó, um plástico azul com um pouquinho de gloss, um plástico azul brilhante, um plástico azul com bastante gloss. Tá vendo? Então você tem um material aí de plástico também feito, tá? E agora eu quero mostrar para vocês os dois últimos materiais, que é o porcelanato e a pastilha, tá? A gente usa uma técnica bem parecida, então vai ficar fácil você entender como fazer. Eu vou criar aqui um material novo chamado porcelanato. Vou colocar como corona, tá? E daí, esse material aqui, dessa bolinha, a gente vai botar um plástico preto. Outra coisa, nunca coloca a cor preto no negócio, tá? Você bota aqui assim, ó, bota um pouquinho aí, bota pelo menos 2, 3. Porque não existe nada que é 100% preto, a não ser o buraco negro, tá? Então tem que ter um pouquinho, tá? E nunca uso branco também, né? Mas vamos lá. Gostei disso aqui, tá? Ficou bonitinho. Agora o que eu vou fazer? Nesse piso que a gente tem aqui, que é um plane aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, a vista de topo, é um plane, tá? Esse plane tem aqui, ó, 5 metros por 5 metros, tá? Vamos lá, volta pra minha câmera. Eu vou aplicar agora esse material porcelanato no plane. Quando eu vou ver o render, não mudou nada, né? Inclusive eu vou afastar aqui pra gente ver o plane quase inteiro aqui, tá? Vamos afastar mais assim, ó. O que vai acontecer? A gente precisa entender que dá para criar de forma muito fácil usando o Tiles. Tile. Como é que a gente vai fazer isso? Lembra que no Diffuse a gente pode usar uma cor ou alguma coisa para ficar no lugar da cor? Essa alguma coisa que eu vou colocar é um mapa de tile. Eu vou clicar aqui, em General, e daí tem um negócio que se chama Tiles. Olha só como é que é o mapa de tiles. É assim, são quadradinhos já. Se eu colocar ele, eu vou aplicar ele aqui pra gente ver. Eu vou colocar ele pra gente visualizar ele aqui, ó. Olha só. É isso aqui, tá? Só que como ele tem 5 metros por 5 metros, cada um ficou com 1,25 m, 1,25 m. Vamos dizer que eu queira de 50 a 50 centímetros. Então uma das coisas que eu posso fazer é mudar o mapeamento, obviamente, né? Mas eu vou mostrar como fazer tudo aqui dentro do material. Que é o seguinte, eu tô aqui no Tiles e ele tem esses controles aqui atrás, aqui embaixo, ó, Advanced Controls. O que é isso aqui, gente? Tile Setup e Growth Setup. O Tiles é essa parte branca, o Growth é essa parte escura. Então, é basicamente a parte plana e o rejunte, tá? Legal. Aqui tá dizendo que eu tô dividindo 4 por 4. Eu quero dividir 10 por 10, porque daí vai ficar com 50 centímetros cada um. Ou se eu quiser de 1 metro, eu quero uns porcelanatão grande. Então eu vou botar 5 por 5. E eu tenho aqui meu porcelanato de 1 metro por 1 metro. E o que ele está dizendo? Que ele está com 0,5 centímetros de rejunte. Pô, que rejunte grande, né? Vou botar aqui, ó, 0,01. Meu Deus, não dá nem para ver. Não dá mesmo, porque é muito pequenininho pra gente ver aqui na tela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar um renderzinho pra gente ver se tem alguma diferença nisso que a gente fez. Tá aqui, ó, o nosso rejunte. No render vai dar pra ver, tá? Então, basicamente, a gente tem uma cor nessa parte e uma cor
no rejunte. E que cor que eu quero meu porcelanato? Cara, eu quero meu porcelanato um begezinho assim, ó. Tá? É isso que eu quero. Beleza. Então tu botou na cor aqui, ó. Inclusive, depois, se você que tiver uma foto do seu porcelanato e quer botar, é só botar aqui dentro, tá? Mas agora eu vou ensinar a fazer tudo de maneira procedural. E Growth Setup, o que que é? É o rejunte. Que cor geralmente é o rejunte, gente? É um subtom, é um sobretom da cor do que você vai usar de porcelanato. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é simplesmente arrastar esse cara aqui pra dentro, mando copiar. Obviamente sumiu tudo, porque tanto o rejunte quanto o porcelanato estão com a mesma cor, mas eu venho, clico nesse cara aqui e dou uma escurecida nele. Se eu quiser que ele seja mais escuro, se eu quiser que ele seja mais claro, eu vou deixar ele mais claro. Então eu quero que o meu rejunte seja mais claro do que o meu porcelanato. Inclusive agora, se eu achar que o meu porcelanato deve ser mais escuro, é só clicar aqui e escurecer um pouquinho. Então agora eu tô vendo bem. Pô, que legal, cara. Porra, agora eu tenho um porcelanato aqui de 1 metro por 1 metro. Um rejunte tá da hora. Mas isso é o suficiente pra deixar, pra texturizar e deixar esse material realista? Não, né? E como é que a gente vai fazer então? O que tá faltando aqui? Tá faltando, primeira coisa, reflexo. Só que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Se eu simplesmente colocar um de reflexo aqui, ó, eu tenho reflexo, né? Mas olha só que interessante. Isso é o detalhe do detalhe, mas faz toda a diferença, tá? Eu tenho reflexo também no meu rejunte. E o meu rejunte não tem reflexo, geralmente ele é fosco. Como é que eu faço para ficar brilho aqui e fosco no rejunte? Eu vou até aumentar isso só para ficar bem visível, tá? O nosso rejunte está com 0,01. Eu vou botar aqui 1 de rejunte. Pronto. Só para você entender o que está acontecendo, ó. O rejunte está com brilho, eu não quero brilho no meu rejunte. Então eu volto aqui, 1. Eu vou fazer 1 aqui para a gente poder enxergar o que eu estou fazendo, tá? Depois a gente pode diminuir tudo para 0,01. Eu não quero reflexo no meu rejunte. Então a gente vai pegar esse mapa de diffuse que a gente já criou e vou copiar ele para o meu mapa de reflexo. O que ele vai fazer? Não copie em instância, porque a gente vai mudar as propriedades dele. Faça em cópia. O que ele vai dizer? Vai dizer que no lugar do reflexo, o que está valendo não mais é esse branco, e sim esse canal que a gente acabou de copiar aqui. E ele tem as mesmíssimas propriedades. Acontece que o mapa de reflexo ele é entendido em tons de preto e branco. Então vamos começar dizendo que no reflexo do porcelanato eu quero branco, ou seja, o máximo de reflexo possível, e dentro do rejunte eu quero meu reflexo preto. Olha que legal. Eu não tenho mais reflexo no meu rejunte. Ficou bem mais realista dessa maneira, tá? E agora que eu não tenho reflexo no meu rejunte, eu posso brincar de diminuir já isso aqui. Vou diminuir para 0,2. Por que eu não vi agora? Porque no diffuse ainda tá lá, né, gente? Eu tô só mudando do reflexo, tá? Agora eu venho no diffuse lá de novo e mudo para 0,2 aqui. Pronto. Agora a gente tem fininho. E depois, se eu for dar um zoom do zoom do zoom do zoom do zoom, eu não tenho reflexo no meu rejunte, tá? Mas ele tá pequenininho assim, ó. Mas já faz uma diferença danada, tá, gente? Legal, a gente já tem um porcelanato? Ainda não. Falta um bump. Porque dificilmente o teu rejunte, ou impossivelmente, o teu rejunte vai ser junto com o teu porcelanato alinhadinho ali em cima, né? A gente tem uma entradinha ali do rejunte. E como é que a gente faz isso? A gente utiliza o mesmo mapa do reflexo. E onde é que eu boto o bump? Que só tem reflexo, opacidade, diversidade. Aqui embaixo a gente tem, ó, o bump. A gente tem no diffuse um mapa de tile. A gente tem no reflexo um mapa de tile. Eu vou pegar esse reflexo. Vou copiar ele aqui pro bump, ó. Pô, soltei. Cópia. Vamos lá, vamos dar um preview. Agora sim nós temos um porcelanato. Tá vendo que o bump fez com que desse uma levantada no porcelanato e o rejunte ficasse mais para baixo? Então é isso que o bump faz, ó. Olha só, se a gente for dar um zoom aqui, ó. Olha que irado. Tá vendo? Então agora a gente tem um porcelanato aí um pouco mais parecido com a realidade. Mas cuida com uma coisa, gente.
O bump tem que ser usado com cuidado também. Às vezes uma cerâmica bem grosseira tem um rejunte assim, um buraquento. Mas geralmente é até quase mais perto do que isso aqui, uma vida real, quando a gente olha para um piso, né? Então a gente pode ter bump? Pode, mas, poxa, usa ele 0,1 aqui, ó, 0,05. Usa ele bem fraquinho, porque daí vai ficar real, porque daí vai ter um calombinho ali, mas não vai ficar aquele vinco, aquela coisa, né? Então, gente, olha só. A gente acabou de criar, então, esse nono material que você precisa saber fazer ele. Dá pra melhorar esse material? Muito, gente. A gente pode fazer com que tenha imperfeições, com que os reflexos... O reflexo nunca é lisinho assim. Geralmente tem umas ondulações no reflexo, mas eu não vou entrar nisso agora porque a ideia é ter pelo menos a base sólida para esses 10 materiais, tá? E agora, como é que a gente vai criar, então, um material de pastilha? Eu vou chamar aqui, ó, pastilha piscina, tá? Vamos botar material Corona. Beleza. Vou aplicar esse material aqui. Sim, ok. Replace it. Já tinha o material. Material pastilha piscina. Apliquei. Pronto. Como é que a gente vai começar fazendo isso? Do mesmo jeito, né? A gente vem aqui, ó. Clica no Color, no Diffuse. E a gente vai procurar o Tiles. Aquele Tiles. Legal. Como é que a gente faz? Tá aplicado? Tá aplicado. Por que eu não tô vendo as listras? Porque você tem que habilitar isso aqui, ó. Show Shaded Material in Viewport. Mostrar o shader do material na Viewport. Pou! Quando você clicar vai aparecer, tá, gente? Legal, então tá. Então a gente já tem a cor da nossa pastilha. Porra, branco e cinza. Vamos vir em Advanced Controls. E aqui que tá o que a gente precisa mudar, né? Eu não quero 4x4, eu quero 20x20. Uou! 20x20. Legal, a gente já tem aqui um tamanho de pastilha, né? E agora, o que a gente pode fazer mais? Será que o rejunte é tão grosso assim? Se a gente quiser menor, 0,2. Ou se a gente quiser maior, 1. Entendeu? A gente pode... Acho que 0,3 é um tamanho bom aqui, ó. Tá? Pastilha tem um... Porque a pastilha é pequena, então o rejunte é grande, né? Legal. Como é que eu quero que fique essa pastilha aqui? Eu quero que a cor dela seja azul. Beleza, um azul piscina mesmo. Tá aqui, ó. Azul piscina. E eu quero que o rejunte dela seja branco, tá? Beleza. Então a gente tem uma cor de piscina já. Se a gente for renderizar isso, como é que vai sair? Outra coisa, nunca deixa a saturação do material aqui no 255, tá? Volta um pouco. Daí se precisar escurecer, escurece aqui, tá? Mas não usa a saturação toda. Vamos lá, vou dar um preview. Beleza, temos uma pastilha. Não, né, gente? Porque ainda faltam os nossos outros mapas pra ficar mais legal isso aqui. Qual é o nosso segundo mapa que a gente já falou? Reflexo. Então eu vou copiar o mapa do tile que já tá pronto no tamanho que a gente quer. Aqui pro reflexo. Modo de cópia, porque eu vou alterar esse cara. Por que eu vou alterar? Porque o reflexo e o bump entendem branco e preto. Então o que eu quero é que na tile seja branco e o rejunte seja preto, né? Então pronto. Então o que é isso? Reflexo. Então se eu ativar aqui, ó, o que vai acontecer? Só deixa eu ver o que eu fiz, gente. Tá tudo certo. O que eu não fiz. Lembra que eu falei que a refração e reflexo vem 0, 0? Então eu tenho que ligar, né? Porque eu quero que dê reflexo. Então vamos lá. O que aconteceu? Aquilo que a gente queria, né? O reflexo somente na pastilha e não no rejunte. Legal, já temos uma coisa definida. E agora a gente quer fazer o bump. Como é que faz? Copia o tile do reflexo pro bump. Copia. Legal, a gente já tem agora um bump também funcionando, tá vendo? Ó? O rejunte tá mais para baixo e a pastilha tá mais para cima, tá? Tá aqui, ó. Temos uma pastilha já com os materiais. Só que agora é o seguinte, gente. Geralmente essas pastilhas, elas não são assim tudo azul. Azul da cor do mar. Não estão todas iguaizinhas, né? Como é que eu faço para ter uma variação nessas cores dessa pastilha? Daí eu vou te dizer que olha só que legal. Se você vier aqui no Diffuse, no Tile, que a gente por enquanto aprendeu a mudar só essas duas cores aqui, tem Color Variance. Olha que legal, gente. Então tá 0. Se eu botar 1, ele vai encher de outras cores, tá vendo? Então você pode
mudar as cores, colocar uma gama dentro daquela cor. Ele vai pegar cores mais escuras, mais claras, numa variação de cores parecidas, mais escuras e mais claras, tá? Só que daí tem outro negócio, Fade Variance, que é a variação, o quanto ela vai mudar. Ela vai mudar só 0,05, ou seja, pouquinho de uma para outra. Se eu exagerasse, se eu botasse 1 aqui, ó, ia dar para ver bem mais, tá? Então você pode controlar aqui, 0,5 aqui de repente, tá? Pode aumentar a variação aqui, ó, para 5. Começar a pegar cores totalmente diferentes, né? Então o ideal é você usar aqui, ó, 0,5, de repente, você já tem uma variação boa nas cores, tá? E daí você sabia que você pode usar essa mesma coisa que eu tô te dizendo para usar variação no gloss? Olha só que legal. Lembra que no gloss a gente pode mudar aqui, né? 0,5, ó, 0,6, 0,8. Então a gente tem um outro tipo de pastilha aqui, ó, 0,8. Tá vendo? Vou deixar bem brilhante, 1,9. A gente pode fazer também, botar um mapa aqui. A gente pode pegar o mesmo do reflexo, por exemplo, e colocar aqui no glossiness. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pegar o do reflexo e colocar no glossiness. Copiei. Não mudou nada, por quê? Porque eu tinha colocado o reflexo no branco, no glossiness, né? Agora tu imagina eu dar uma color variação aqui, ó, de 1 e de 5, por exemplo. Olha que legal, ele pegou algumas, deixou opaco, algumas deixou brilhante. Então eu exagerei, né? Mas vamos lá, se a gente botar aqui, ó, 0,1 e color variance 0,1 também. Então a gente vai ter umas mais brilhantes, umas mais opacas. Então começa a simular mais essa variação na realidade, tá? E tudo dá pra fazer assim, mas eu vou só até aqui agora, mas só pra gente ver que a gente tem aqui, ó, um material de pastilha, utilizando os mapas procedurais que já vem, a gente não precisou fazer nada de diferente, tá? E assim a gente fecha aqui esses 10 materiais que, se você tá iniciando, definitivamente você precisa dominar eles, tá? Eu espero aqui que minha explicação tenha sido clara. Eu tentei passar por cada ponto aqui pra gente poder fazer isso. E se você tá começando, muita gente me pede por onde que eu começo a fazer o material no 3D. Eu fiz justamente esse tutorial agora para poder servir a vocês todos que estão começando e querem saber como criar um material desde o começo, tá? Gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, aprendeu alguma coisa, comenta aqui. É muito importante que você goste desse vídeo. Em primeiro lugar, que você goste em estado e espírito. E se você gostou, curte o vídeo aqui pra mim, dá um joinha aqui no YouTube, por favor. E também comenta aqui sobre outros assuntos que você gostaria de ver nesse canal. Outros materiais, às vezes, poxa, legal, André, tu falou esses 10 materiais básicos, mas agora eu gostaria de saber tal material, ou outro, ou um asfalto, ou sei lá o que. Então você pode comentar aqui quais são os outros materiais que você gostaria de saber, que assim eu posso criar um outro vídeo falando sobre outros materiais, até quem sabe materiais mais avançados, né? Então é isso, gente. Dá-lhe render! Agora sim, dá-lhe render!